Muito bem. Existem três alternativas oferecidas pela Igreja Católica: o céu, o inferno e o purgatório. Das três alternativas, Kardec fala que só uma é a mais correta, é o purgatório, porque dentro do purgatório nós temos duas opções. A humanidade tem duas opções. E as opções que nós temos são aquelas de que as nossas alternativas é ou a punição temporária, porque ninguém é punido eternamente, né? A punição temporária e proporcional à culpa e a recompensa graduada segundo o mérito. Então é assim, nós temos a punição ou a recompensa. Por isso que nós temos o purgatório, porque no purgatório nós temos a chance de sair, né? No céu, todo mundo já vai direto para lá. E no inferno parece que ninguém consegue sair de lá, né? O diabo não deixa, não é isso? É isso. Vocês conseguem sair aqui do Caína? Porque sempre eu vejo a mesma pessoa. Mas essa alternativa é interessante porque o Kardec coloca ela no livro Céu e Inferno, no capítulo 5, item 9. E é sobre elas que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bom? Então, a punição segundo as necessidades, as possibilidades e a proporcionalidade da culpa. Porque mesmo aqui no Código Civil, Código Penal, existe a tal da proporcionalidade da culpa. Então, se a pessoa tem muito conhecimento, obviamente ela responde mais por aquilo que ela está fazendo, que ela fez. Se ela tem menos conhecimento, existem aí alguns tipos de atenuantes. Então, existem os crimes que têm atenuantes e os crimes que têm agravantes. E quando a gente faz as coisas com conhecimento de causa, nós estamos agravando as nossas punições. E tem o mérito gradual, ou seja, conforme a gente vai se avançando na senda do desenvolvimento, nós vamos ganhando possibilidades cada vez maiores. Agora, tem uma coisa que é interessante. Imaginar que a gente esteja formando um currículo na nossa vida para a vida espiritual, e dentro desse currículo a gente pode colocar algumas alternativas que podem ser mais ou menos assim. A gente sai na rua e pratica alguma coisa positiva, boa. Aí a gente ganha um ponto positivo. Só que em seguida a gente faz uma coisa ruim. Aí anula o mérito de cima. Então fica de 0 a 0 outra vez. Então vamos imaginar assim: você pega o trânsito, anda no trânsito. Aí você para na faixa e manda a pessoa atravessar. Ganhou um ponto no currículo. Só que aí o moço do farol demora para sair, você buzina, xinga ele, reclama e perdeu aquele que você tinha ganho. Anulou o mérito daquela ação que você fez. Então, normalmente aqui na Terra, o que a gente faz? A gente ganha possibilidades e perde já logo em seguida, porque a gente não tem equilíbrio para manter os méritos juntos da gente. Na maior parte das vezes é isso. Então, a gente passa um dia, raramente a gente termina o dia com uns dois ou três sinaizinhos verdes de possibilidades boas, porque a maioria deles sempre as negativas. E às vezes a gente tem tantas possibilidades negativas que a gente deixa para o dia seguinte. Então é assim, vamos imaginar que a gente não fez nada bom num dia só, né? A gente só atrapalhou, espinafrou, xingou, brigou, criou confusão, criou problema, dificuldade, tudo que a gente quis. Aí a gente não fez nada que pudesse ser bom, assim, nem ser assim cordial com telemarketing, por exemplo, né? Telemarketing liga, você fala, pois não, sim senhora, desculpe, não estou precisando. Mas a senhora já está com mais de 90 anos, não quer comprar um terreno no cemitério? Não, senhora, muito obrigado. Não tem problema, já eu orientei minha família, vou ser cremado, vou ser enterrado. Ah, também a gente vende o serviço de cremação, não é? Aí a gente fala, não, mas a minha família já está instruída direitinho, mas eles podem fazer um contato com a gente, isso é muito simples, muito fácil, não vai dar dor de cabeça para ninguém, e mesmo assim a gente continua conversando, não é? Até chegar ao ponto de ela falar assim, ah, então muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, e desliga o telefone, sem que a gente pudesse fazer nenhuma malcriação. Olha que maravilha, não é? Aí chegamos nesse ponto, vamos somando, 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 a gente sai o dia com crédito, tá certo? Às vezes a gente sai um dia com crédito e um dia a gente sai com débito. E aí tem que compensar, quando vai compensar, e tudo aquilo que a gente fez só vai sobrar um sinalzinho positivo, mas já é alguma coisa, né? Então, é isso aí. Os méritos proporcionais basicamente são esses, parece brincadeira, mas a possibilidade divina. Olha o que Jesus disse. Veja o que Jesus disse. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Vocês acham que eles não sabem os nossos defeitos, os nossos erros e os nossos acertos? Será que a gente tem essa ilusão de que Deus não sabe disso?
Que às vezes a gente quer fazer um acerto escondido, né? E às vezes quer cometer um pecadinho escondido também, não é mesmo? Vai ninguém saber, né? Às vezes a gente faz isso, né? Faz um pecadinho para ninguém saber, né? Não, ninguém viu, né? Então, por exemplo, assim, quando a mãe brigava com a gente e ela virava de costas, a gente fazia careta para ela e tal, né? Só que aí ela estava olhando no espelho. E aí o que acontecia? Acho que a senhora sabe, né? O que acontecia? Por que a senhora foi a primeira que se admirou, né? A senhora sabe. Então, aí, aí então, a gente não conseguiu esconder o pecadinho, imagina esconder de Deus. E a gente não consegue esconder nem da mãe, né? Porque a mãe, aquela mãe que é capciosa, fala: você está aprontando alguma, que eu estou sabendo, só pela sua cara já sabe que nós estamos aprontando, né? Já sabia, né? Já sabia que estava aprontando. Quando estava quietinho, muito quietinho, sentadinho, que nem soldadinho vendo televisão no sofá, alguma coisa tinha aprontado, que ela não tinha descoberto ainda, né? Ah, tipo assim, quebrou o vidro da penteadeira, essas coisas. Derrubou o vidro de perfume dela no chão, aquele perfume que ela usava uma gotinha só, né? Só nas festas lá que é da família. Aí você deixa cair no chão e exala aquele cheiro para casa inteira. Meu Deus do céu. A gente senta direitinho no sofá, fica bem quietinho, liga a televisão. Não estou fazendo nada, não fiz nada, não é assim? Mas você imagina, se a gente não esconde da mãe, vai esconder do Criador. Não é possível, não é mesmo? Então, cabe a nós escolhermos se a gente quer o mérito ou se a gente quer a punição. A punição depende das nossas possibilidades. Então, vocês que estão na doutrina espírita já não tem mais desculpa nenhuma, já encerraram com todas as desculpas, porque agora não dá para falar que não sabia, não é mesmo? Agora acabou essa possibilidade. A gente sabia, sim, que a gente responde por tudo que a gente faz e não tem jeito, vai ter que assumir, vai ter que resolver essa questão. Tem uma questão que está associada a isso, eu já até falei aqui sobre aquele circo americano, porque os espíritos precisam voltar para resolver essas pequenas questões. E aí a gente fala: meu Deus do céu, tenta vir aqui resolver de uma forma diferente, não dá, não dá, não dá. Foi o que aconteceu com aquele caso do grande circo americano no Rio de Janeiro, que pegou fogo, aquelas crianças ficaram pisoteadas, aquela confusão toda, porque aquele grupo de espíritos não conseguiam resolver um problema que eles tinham tido 1.500 anos atrás. E aí eles foram escalonando, 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 até que conseguiram uma permissão, conseguiram uma possibilidade de resgatarem todos juntos. E aí foram reunidos nesse circo e lá viveram um drama por alguns instantes terrível, muito complicado, muito difícil. Enfim, se não fosse dessa forma, porque assim, a gente pensa que passa para o mundo espiritual, tudo se apaga. A gente tem essa ilusão, não pensa? Ah, não, apagou, esqueceu tudo, tá tudo certo, zerou a dívida, né? Mas acontece que a nossa consciência é um gravador profundo. E aí nós estamos bem sossegadão lá no céu, tomando um suquinho de limão, num acedo bonitinho lá. Aí daqui a pouco a memória da gente lembra, a gente traz a gente 300 anos atrás. Aí abre uma tela gigantesca assim na nossa frente e começa a mostrar as coisas que nós fizemos 300 anos. A nossa mente, não foi Deus que cobrou da gente, nem ninguém, não, um tribunal judiciário celestial, não, fomos nós mesmos. Nós mesmo que lembramos, meu Deus do céu, olha, foi que eu fiz. Aí a consciência começa a procurar dentro da gente mesmo, sabe o quê? Uma justificativa para aquilo. Não, eu fiz aquilo muito forte, muito errado, mas depois eu passei aquele problema, compensou, compensou. Aí está resolvido. Mas na maioria das vezes não. Então era isso que aconteceu com com essas crianças no Gran Circo Americano, porque eles sabiam que, apesar de todas as provas que eles tinham passado na Terra ao longo de 1.500 anos, não tinham efetivamente resolvido aquela mácula que eles tinham criado na era cristã, no ano 300 da era cristã. E aí eles pediram insistentemente para virem e resolverem dessa forma. Então, nós sabemos hoje que é a punição, por assim dizer, porque no fundo, Deus não pune, mas nós nos autopunimos. A punição, ela é proporcional. Então, às vezes, veja lá, você vai lá no Livro dos Espíritos, na 975, e aí você vai encontrar lá que o espírito precisa para ser feliz. Aí ele fala: prática do bem. Tá bom, eu sei que é a prática do bem. Então é assim, você vai ser feliz pela prática do bem, só que tem um detalhe. Você vai responder por todo o mal que você causou, e em consequência do mal que você causou, as pessoas viveram mal, viveram um mal qualquer. Então é assim, não adianta a gente ficar omisso. A gente não fez alguma coisa por algum motivo, se omitiu, e aí
aquela omissão gerou uma consequência para a gente terrível, porque aquela pessoa viveu um drama muito grande. Lá no livro do Nosso Lar, do André Luiz, o André Luiz tem a questão com o pai. Ele conversa com a mãe, pergunta a respeito do pai, mas num determinado momento ele encontra com os credores, uns devedores aqui na Terra, que eram os devedores que o pai dele tinha crédito. Só que o pai dele foi implacável, quis cobrar de qualquer jeito. E a pessoa teve que vender imóvel, foi para a rua, aquilo gerou uma consequência terrível para toda a família, foi um desastre total por conta dessa implacável cobrança do pai com relação a esse credor. Apesar da mãe pedir, por gentileza, que aguentasse um pouquinho mais com a dívida, que ele tinha família com crianças pequenas, que estava iniciando uma nova vida, e que ele certamente acertaria, porque ele tinha um caráter de honestidade, ele tinha ido lá explicar por que ele ainda não tinha pago. Mas o pai não, dizendo que a dívida segue o pagamento, e insistiu, 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 e gerou esse problema que desdobrou um mal terrível para essa família. Quando o André Luiz encontrou com ele, ficou morrendo de vergonha, mas o senhor já tinha perdoado, e na cabeça daquele senhor pensava assim, ele fez o que qualquer homem comum faria, não é? Então ele não viu culpa no pai do André Luiz. Só que aí o André Luiz percebe que existiu ali um problema que precisaria ser resolvido, que precisaria ser sanado, não é? E aí os espíritos falam isso pra gente, que nós responderemos por todo o bem que nós não fizemos, mas do mal que aquele bem que nós não fizemos produziu. Olha que coisa complicada e terrível. Porque, numa questão anterior, o Kardec pergunta assim: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus? Porque vocês já não ouviram algumas pessoas falarem assim: olha, eu não faço mal para ninguém. Já não ouviram? Não é? Só que isso não é suficiente, segundo o livro dos Espíritos, né? Agora, também a gente aceita o livro dos Espíritos se a gente quiser, tá certo? Quiser botar, tocar fogo, igual fizeram os cardeais lá, né? Bota fogo no livro, esquece, não lê mais nada e pronto, sai pelo mundo gritando que nem um desesperado, chega lá na praia, lá descabelado e pronto, e tá tudo certo. Mas se a gente entende que aquilo são dicas do mundo espiritual para nós, então ele fala assim, não, senhor, a gente não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, não é? E não para por aí. Olha o que ele fala ainda mais, com todas as nossas forças. Ai, meu Deus do céu. Se fosse tão fácil, né? O camarada pede uma moeda no farol, você dá uma moeda para ele, pronto, você fez o bem, né? Mas fazer o bem com todas as forças, você perguntar o que está acontecendo com ele, por que ele está vivendo daquele jeito, o que realmente ele precisa fazer na vida, por que ele pode estudar, cadê a sua família, onde que ele pode fazer, o que você pode fazer para ajudá-lo melhor. Tanta coisa, né? E a gente não entendeu isso. É por isso que a gente fica rodando em círculo aqui na Terra, né? A gente vê tantas pessoas com problemas e a gente olha para os problemas das pessoas e fala assim: eu tô bem, graças a Deus, cada um com seus problemas, se vira, né? Não é assim que a gente faz? É assim que a gente gosta de fazer, não é? Mas, na verdade, quando a gente consegue solucionar os nossos problemas, já é um grande mérito. Mas imagine o quão meritório pode ser se a gente ajudar os nossos irmãos também a resolverem os seus. Não digo resolver, mas ajudá-los a carregar alguns passos. Lembram de Jesus? Se alguém te pedir para carregar como é que é? Para andar contigo 1000 passos. É isso? Ande com ele quanto? 2000 passos. Aí você fala assim, quanto você quer em dinheiro pelos 2000 passos? Aí a gente paga em dinheiro para ele, né? Aí ele vai sozinho, mas você pelo menos pagou em dinheiro para ele andar os 2000 passos. É que nem na academia, né? Na academia a gente pode contratar uma pessoa para fazer a ginástica para gente. Aí você paga a pessoa, ela vai lá, levanta os pesos, corre, anda, faz tudo, aí volta, fez tudo certinho, né? Não é assim? Não aproveita a gente isso? O que vocês acham? Aproveita? É a mesma coisa que não foi eu, um amigo meu teve no dentista para levar o filho. Aí o filho todo machão foi lá, sentou na cadeira, tudo bem, eu sou macho mesmo e pode ir. Quando o doutor chegou com aqueles alicates, injeção, não sei o quê, falou, "Ó, espera um pouquinho que eu preciso ir no banheiro primeiro." Aí vai no banheiro primeiro, aí volta. Senta na cadeira outra vez e fala, não, isso. Até que o pai dele teve que falar assim, não tem problema, pode levantar, o seu pai faz o tratamento seu na boca dele. Aí você melhora, vai ser assim? É possível isso?
Aí você mexe com a lógica da criança, né? Porque é você que tem que passar pela situação. Não dá para ninguém passar por você no seu nome, porque é o dentinho seu que precisa de correção, não é o dentinho do outro, né? O dente do pai, do irmão, não é, é o nosso que precisa passar. E se precisar arrancar, também precisa arrancar. Vai arrancar o meu para resolver o problema dele? Se vê que é uma coisa que a gente faz muito comum, né? Que a gente tem vontade de ter raiva e ódio das pessoas, quer tomar um veneno para outra pessoa morrer, não é assim? A gente faz isso, normalmente a gente faz isso. Bom, mas enfim, voltando à nossa questão, é assim: a recompensa é gradual, né? Ela vai vindo gradualmente. Então é assim: a punição vem a cavalo e a recompensa vem como? A pé. Não tem um provérbio que fala isso, não é? Que não sei o que vem a cavalo, não é? Só que, como é que é esse provérbio? Alguém se lembra dele? Como que é? Vem a cavalo, mas o que beneficia vem a pé, vem bem devagarzinho, né? O homem anda 6 quilômetros por hora. 6 quilômetros por hora. O cavalo pode andar uns 30, 40. Então ele potencializa umas 10 vezes o que ele pode andar, o cavalo chega primeiro. Mas a solução demora um pouquinho mais, na maioria das vezes, né? Então a recompensa não é assim como a gente imagina, não é? É assim, uma moeda de troca. Você faz um bem aqui, daqui a pouquinho você já recebe ele. Ele é proporcional, ele chega na hora certa, e muitas vezes a providência divina encaminha ele numa hora que a gente nem imagina. Então, naquela hora que a gente vai mais precisar, ele é encaminhado para a gente. Porque também não tem graça nenhuma a gente receber alguma coisa sem estar precisando, né? Já repararam isso? É preciso, é sempre muito importante quando a gente recebe alguma coisa no momento que está precisando. Aí é ótimo, é maravilhoso, né? Então, é proporcional aquilo que nós temos de mérito. Então, quanto mais mérito a gente receber, mais proporcional a gente tem de recompensa. É mais ou menos de você fazer um investimento financeiro. No começo você investe R$ 100 por mês, aí por um ano você tem 1.200 mais 10% você tem mais 120. Então você investe um ano para ganhar um mês. Mas quando você chega em R$ 100.000, você investe, você tem R$ 100.000 investido, ele não começa a multiplicar R$ 120, ele começa a multiplicar R$ 10.000, né? Então, em pouco tempo, você multiplica o seu patrimônio. Então, basicamente, a prática do bem é assim: você começa pouquinho, parece que não é nada, né? É que nem antigamente fazia uma campanha do Cadernetão Safra, lembra o Cadernetão? Aí usa Carla que fazia essa propaganda, cantava lá, Cadernetão Safra, né? Então, eu falava para você, guarda R$ 10 por mês para você garantir o seu futuro. Eu fico pensando, né? Se a gente guardar R$ 10 por mês, como que vai ser a garantia do nosso futuro? Mas, enfim, eles vendiam isso para a gente. Mas depois a gente chegou à conclusão que R$ 10 vai precisar de uns 1.000, 1.500 anos para a gente ter uma recompensa. Então ela fazia um trabalho espiritual sem saber, porque ela já estava falando coisas da vida futura, né? Então daqui 2, 3 encarnações, se aqueles R$ 10 que estava lá investido, né? Que o governo ao longo de 100, 150 anos não mexe em nada, né? Continua o mesmo dinheiro, né? E aí você tem R$ 1.000 hoje, daqui a 10 anos você tem 600, né? Você não sabe por quê, né? Mas enfim, nós não estamos aqui para falar mal do governo, não é mesmo? Estamos aqui para falar bem de Jesus e colocar Jesus nas nossas vidas. Então não importa se hoje estamos vivendo uma privação, uma dificuldade, vivê-la com serenidade, com bom ânimo, com seriedade, com entendimento, com conhecimento de causa. Por quê? Que certamente nós estamos em alguma proporção, ou em restituição ao mal que nós fizemos, ou certamente teremos a graduação do bem que nós estamos agora recebendo ou fazendo. Então, quanto mais bem nós fizermos, ou seja, quanto mais nós pouparmos na poupança do bem hoje, maior o nosso rendimento depois. Então, a doutrina espírita está lotada de exemplos assim, e todos nós temos uma pequena historinha para contar de coisas que aconteceram com a gente, que foram assim fantásticas, sensacionais, e a gente não esperava, e aconteceu, e a gente se sentiu assim extremamente protegido, extremamente amparado. Eu tenho um conhecido meu que estava andando na rua e caiu uma parte do reboco de um prédio na cara dele, assim, no rosto dele, machucou tudo, o corpinho dele, tudo, ficou tudo lascado. E naquela hora, antes dele desmaiar ou ter algum tipo de problema, ele falou: Ó, Alta de Souza, me dá uma ajudinha, porque ele gostava muito da Alta de Souza, né?
Aí ele acordou no hospital, mas ele não soube que naquela hora estava passando uma ambulância, puseram ele dentro da ambulância, em questão de 10 minutos ele já estava no hospital, já estava sendo medicado. Então vejam, não é porque ele pediu para Alta de Souza e recebeu, porque certamente tem algum mérito para isso, né? E aí foi medicado direitinho e recuperou o mais breve, mais rápido possível. E aquele acidente não gerou uma sequela ainda maior. Conseguiram acertar o rostinho dele, a orelhinha dele, as coisinhas dele, e ele continuou normal. Na cabeça dele, ele achou porque ele pediu para o Alta de Souza prontamente o atendeu, mas é porque certamente ele tinha um mérito, não é? Um mérito para receber aquilo. Quando vocês estão vivendo um grande drama, vocês podem ligar para o Binho e pedir para ele conversar com o Caena, viu? Porque o Binho é o nosso intermediário com com a Caena, com o espírito Caena, né? Aí ele já fala diretamente com a Caena, fala, olha, o Sérgio, eu não vou muito com a cara dele, mas já que ele pediu, se você tiver alguma coisa aí que você não vai usar para nada, Caena, vê se ajuda ele um pouquinho, aí é possível que eu possa receber alguma ajuda, mas tem que ter um intermediário, não é? Alguns de nós não recebemos pedidos de família, falar assim, ah, você vai no centro, leva meu nome, põe meu nome na vibração, né? Aí a gente fica pensando assim, mas meu Deus do céu, que confiança que essa pessoa tem na gente, ela nem sabe o tamanho das trevas que eu carrego dentro de mim, né? É só porque eu disfarço um pouquinho com uma luzinha, né? Acendo uma lampadinha, um LEDzinho. Sabe aquele LEDzinho da televisão à noite? Ele faz um clarão enorme na sala, né? Mas é um LED desse tamanho, vermelho ainda, meu Deus do céu. É o nosso LED, o LED vermelho que a gente tem. E alguém olha aquele LED e fala, LED, continua iluminando meu caminho. Como é que aquele LED vai iluminar se não for umas trevas densas? Porque se tiver um pouquinho de luz, não ilumina nada, não é mesmo? Tem que estar bem no escuro mesmo. Então, às vezes a pessoa está no escuro, então ele enxerga aquele LEDzinho que está ligado na gente, que não está funcionando nada, ele só está ali de chamar atenção, né? Ó, a televisão está ali, aí a gente sabe que ela está ali. Aí ele pode se mirar nessa luz para pedir alguma coisa para a gente, mas do contrário, se ele soubesse realmente que a gente não tem capacidade de pedir nada, de ser queredor de receber nada, com certeza ele não pediria. Muito bem, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E olha, gente, não perca as esperanças, viu? O Binho tem expositores maravilhosos aqui. E eu só venho aqui quando ele não encontra mais ninguém. Aí vocês têm que ter um pouquinho de paciência, viu? Um pouquinho. E aí ele vai chamar alguém muito melhor, muito mais capacitado para estar com vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Porque em tom de brincadeira, óbvio que o Binho sabe isso, o Binho sabe disso, não é? Mas todos nós estamos nos habilitando para o futuro, estamos em treinamento para o futuro. A gente vem na casa espírita assim como quem não quer nada, né? Mas os espíritos são espertos, viu? Espíritos espertos, até meio que rimam um pouco, né? Eles são espertos, porque eles vão treinando a gente para o nosso futuro. Então, no futuro, a gente que gosta de falar mal do Binho, no futuro a gente vai estar no lugar dele, talvez em outro lugar, em outra casa, né, Binho? Então, nós estamos em treinamento, talvez lá em Alto de Lindóia, não se sabe aonde, né? Pode ser, né? A gente tá lá, quem sabe, né? Então, a gente vai estar num lugar que nós vamos ser colocados, porque nós estamos aqui em treinamento, especialmente quando a gente vem, se dispõe a vir numa casa espírita. E olha, se dispõe a vir numa casa espírita domingo, às 6 horas da tarde. Eu vou ser sincero para vocês, se eu pudesse, eu não teria vindo, viu, gente? Só que a vibração do BIM é tão forte, mas tão forte, que eu recebi uma chibatada nas costas. Se eu não viesse. Muito obrigado, muito obrigado.